Vamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela dá importantes informes e esclarecimentos sobre os vetos do governador. Vamos acompanhar. Meu encaminhamento, presidente, é pela derrubada do veto de número 25, que é um veto parcial à proposição de lei 24.780 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Eu sei que todos nós, ou a maioria de nós, já chega aqui ao plenário com uma orientação de bloco, de bancada, com um posicionamento já discutido. Mas eu queria pedir aos colegas deputados e deputadas uma atenção ao conteúdo do que está sendo vetado. Porque o que foi vetado é mais do que está sendo dito naquelas disputas que a gente sempre faz em relação ao seu conteúdo. São 3 dispositivos das diretrizes orçamentárias vetadas. O primeiro dispositivo que o governador vetou diz respeito ao artigo 69, onde, aprovado por nós nas diretrizes de orçamento, o IPSENG deve informar mensalmente as despesas com pensionistas a todos os órgãos. O segundo dispositivo que foi vetado pelo governador foi no seu artigo 50, onde nós aprovamos que o governo do Estado deve tornar público contratos e termos de parceria e relatório semestral dos valores de renúncia de receita. E o terceiro dispositivo vetado diz respeito ao artigo 2º, nos incisos 16 e 17, onde a garantia de serviço público nas áreas de saúde e educação devem ser prestados pelo poder público, conforme nós aprovamos aqui nas discussões das diretrizes orçamentárias. O governo Zema argumenta inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Eu não consegui compreender como pode ser contrária ao interesse público transparência nas informações. Então, se nós mantivermos o veto do governador, nós concordaremos com ele que não precisa ter transparência em relação a tornar público o contrato e termos de parceria, que o governador pode firmar os seus contratos e termos de parceria e ele não tem, por dispositivo legal, a obrigação de publicizar isso. Também não consigo perceber qual é a contrariedade ao interesse público ao governador dizer que o IPSENG não deve informar mensalmente as despesas com pensionistas para todos os órgãos. E também não vejo como pode ser contrário ao interesse público a nossa movimentação através da aprovação das diretrizes orçamentárias em proteger as áreas da saúde e da educação em relação à manutenção do serviço público prestado pelo serviço público, pelo Estado. São esses 3 dispositivos que estão em discussão nesse veto. A transparência, a garantia de serviços públicos prestados pelo Estado e a garantia também de transparência, onde o IPSENG deve formular e encaminhar mensalmente relatórios com as despesas previdenciárias aos demais órgãos. É disso que se trata, o que nós aprovamos e que o governo do Estado quer que isso não aconteça. Me espantou esse veto, na perspectiva de que não traz prejuízo ao Estado, transparência dos contratos firmados e das parcerias e aditivos, relatório semestral dos valores de renúncia de receita, de modo que todas as pessoas, não apenas nós, deputados, não apenas quem opera a máquina pública tenha conhecimento, mas que toda a população tenha o direito de ter acesso a contratos firmados pelo Estado, parcerias e relatórios de renúncias de receita. Todo cidadão que não
é obrigado a entender da administração pública deve ter acesso a essas informações. Também o IPSENG, fornecer relatórios relacionados às despesas previdenciárias com os pensionistas, não vejo motivo ou justificativa para que a gente impeça isso. E não vejo sentido em deixar o governo do Estado privatizar a educação, que é o outro dispositivo vetado. Então, ao analisar o conteúdo do veto desses 3 dispositivos, não há contrariedade ao interesse público. Ao contrário, a Assembleia foi zelosa em aprovar diretrizes ao orçamento que guardam transparência, que guardam a garantia de organização de relatórios para os demais órgãos de questões previdenciárias e guardam a garantia do serviço das áreas de educação e saúde prestados pelo Estado.